Olá, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui mostrando para vocês as 3 suculentas que eu comecei o meu cultivo. E esse vídeo também é para as pessoas que estão querendo cultivar suculentas, estão começando e de repente elas não sabem como cuidar de uma suculenta, tá? E quando eu comecei a cultivar suculentas, eu comecei com a paraguaiense. Essa coisa mais linda aqui é uma suculenta muito fácil de cultivar. E essa suculenta foi minha mãe que me deu. Minha mãe tinha muda, na verdade, né? Então eu peguei com ela, tá? Depois, a minha vizinha também tinha aqui, a Francesco Baldi. E ela acabou me dando, também é muda. E aí ela deu, ela assim, alastrou, não é? Porque essas suculentas são muito fáceis de serem cultivadas. E também eu ganhei da minha filha, ela foi numa festa e tinham suculentas nas mesas, enfeitando, e ela trouxe essa para mim. Eu era tão assim leiga em suculentas que eu achava que ela era paraguaiense. Eu falei assim, mas essa eu já tenho. E na verdade, nada a ver, né, gente? Olha só que diferença. E quando eu comecei, eu não entendia nada, eu não sabia nem que existia suculenta. Já há uns 5 anos atrás, né? Quando eu peguei essa muda de paraguaiense. E eu achava que pegava suculenta, colocava no vaso, numa terra lá qualquer, pronto, e punha água e acabou, e ela ia embora. Mas, com o tempo, a gente vai entendendo que a suculenta, ela tem determinados cuidados que se você seguir a risca, você vai perder, assim, pouquíssimas, né? Então, quando eu comecei meu cultivo, eu comecei com essas suculentas, tá, gente? Depois, aí eu fui gostando, né? Porque suculenta, na verdade, vicia. Você começa a ter uma, daqui a pouco você compra outra, você vai no mercado comprar mais uma, e você vê no YouTube, e você vê na internet. Então a gente tá sempre comprando, tá? Porque a suculenta é uma coisa de louco, né? Aí eu comprei essa, que é a Sedum Bronze, que é uma suculenta também muito fácil de cuidar, tá bom? Pra quem tá começando. E comprei também essa, que é a Sedum Treleazei. Foram suculentas assim que eu comecei no cultivo, tá? E comprei também a Topsy Turvy, que eu achei linda. Falei, meu Deus, que suculenta linda. Então, essas foram as suculentas do início do meu cultivo. E essas suculentas, elas ensinaram a cuidar de suculentas. Você começa a entender que uma suculenta ela é diferente de uma planta comum, né? Então, a gente vê pelas folhas que as folhas elas são bem gordinhas e elas armazenam muita água dentro. E é por isso que a gente não pode regar muito, tá? Então, o primeiro passo é que quando você compra uma suculenta, você vai no supermercado, num garden, vai nessas lojas de material de construção, nessas grandes lojas, né? Que vendem muita suculenta, na feira, enfim, ou ganha. E você leva para casa e você fala, e agora? Como que cuida, né? O que eu faço? Então, muitas vezes as pessoas vão na loja e vê uma suculenta linda e fala assim, eu vou levar, vai ficar linda na minha mesa, vai ficar linda na minha sala, na minha estante. E comete o erro de deixar uma suculenta, que é uma planta de sol, todas essas aqui são de sol pleno, tá? Deixar dentro de casa. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a perceber que ela vai começar a esticar, ela vai perder essa forma que ela tem de roseta e vai ficar esticando. E vai esticar, esticar, esticar e vai ficar feia. E aí a pessoa que não tem muita experiência, ela vai achar também que a suculenta está morrendo de sede, quando na verdade não está. Então tem pessoas que vai ver o substrato seco e vai achar que a planta está com sede. Aí vai e molha um dia, aí no dia seguinte seca, vai molhar de novo, até a planta apodrecer, começar a soltar as folhas e morrer. Ou então estiolar, por falta de claridade, por falta de sol, e acaba que a planta morre. Aí você não entende por quê. Fala, poxa, mas por que morreu? Morreu por esses fatos: excesso de rega
e também falta do sol, tá? Eu tenho pessoas conhecidas que cultivavam cacto dentro de casa, mas ele não tomava sol, mas nem pensamento, o coitado do cacto. Aí eu falei para ela, olha, o cacto ele precisa de pelo menos, no mínimo, 4 horas de sol por dia, né? Você pode até pôr ele lá fora e depois traz aqui para dentro. Ela falou, não, ele vai bem aqui. E aí passou um tempo, essa pessoa falou para mim, olha, meu cacto morreu, apodreceu, não sei o que aconteceu. Eu falei, não é, eu acho que pelo fato de não ficar no sol, ele pode ter apodrecido, porque a umidade que fica, né, na rega, pode ter acontecido o cacto ter apodrecido por esses fatos, falta de luz e excesso de rega, ok? Então, quais os passos que eu vou te falar para você começar a cultivar? Primeiro passo, a suculenta precisa de sol pleno, suculentas de sol, rega moderada. Se você regar uma semana, na próxima semana você vê se o substrato estiver totalmente seco. Espeta um palitinho, vê se sai seco. Aí você pode fazer a rega. Mas se tiver ainda úmido, então não rega, porque você corre o risco da sua planta apodrecer, tá bom? Terceiro passo é você colocar ela com um substrato bem drenado. Por que um substrato bem drenado? Porque a água bate no substrato e vai embora. Não fica com a raiz encharcada para também não dar podridão. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Eu uso um substrato, eu vou até te dar a dica, que é o da Biomix, tá? Esse substrato, eu comecei a usar, minhas plantas começaram a ficar muito desenvolvidas, gente. E eu uso carvão bem triturado. E como eu não tenho perlita agora, eu estou usando o isopor no substrato. Eu estou colocando o isopor porque o isopor ele deixa bem aerado, né? Rende também o substrato. E é um material que as plantas do meu cultivo aqui em São Paulo, por causa da umidade, elas têm se dado bem, tá? Mas você pode comprar perlita, pela internet você acha, pelo Shopee. Perlita, você pode comprar o carvão triturado e o substrato da Biomix você encontra em Garden e também pela internet, tá? Eu vou deixar na descrição a fórmula do meu substrato, tá certo? Então, se você está começando o cultivo, eu vou também dizer para você uma realidade, tá? Que acontece com todo mundo que cultiva suculentas. Você vai perder suculentas? Vai. Infelizmente, a gente sempre vai perder uma suculenta ou outra, porque a gente acaba errando muitas vezes ou exagerando, muitas vezes na rega ou errando também na falta do sol. Vai acontecer de perder? Vai, né? Mas isso não é o fim do mundo, tá, gente? Perdeu, tenta de novo. Agora, tem suculentas que realmente a gente não consegue acertar o cultivo dela. Eu tenho suculentas que eu não consigo acertar o cultivo, tá? Aquele Aeonium Vai. Eu não consigo acertar o cultivo dele. Da Carnicolor também não consigo acertar o cultivo dela. Tem suculentas que realmente eu não consigo acertar o cultivo. A Deb, gente, olha, a minha Deb tava linda, tava desenvolvendo. E olha só como é que ficou. Eu tô tentando novamente, tô deixando ela aqui para ver se ela, né? Mas vai acontecer, entendeu? Então vai acontecer de você perder suculentas? Vai, claro, mas não desiste, continua, né? Cuidando, entendeu? Então, se você perder uma suculenta, não se preocupe, né? Então tenta entender o porquê que perdeu, né? Se o substrato ele tá legal. E essas suculentas que eu comecei no meu cultivo, elas ensinam a gente a cuidar de suculentas. Você começa a entender, acostumar com o ritmo, né, da rega, porque são diferentes das plantas comuns. Tem plantas comuns que a gente tem que estar sempre regando. Essas não, essas a gente tem que esperar um pouco, entender que ela tá bem, que ela não precisa de tanta água, tá certo? E quando eu comecei meu cultivo, gente, eu comecei com essas suculentas. Eu amo essas suculentas, gente, eu amo essas e as mais raras também. E depois disso, eu comecei a comprar as mais raras, eu comecei, né, obter mais suculentas. E hoje, graças a Deus, eu não tô perdendo mais tanta suculenta como eu perdia antes. Mas corre-se o risco, né?
Então, gente, espero ter ajudado você, né, a entender um pouquinho do cultivo, tá bom? Dê seu like, se inscreve, fique com Deus, tá bom? Obrigado por assistir.